Já foi, né? Podemos começar, pastor Agno? Sim, começamos a gravação agora. Está gravando. Quanto tempo nós temos ainda? 40 minutos. Amém. Então, pastora Cris, você está me ouvindo? Sim, pastor. Então, vamos começar com a sua oração hoje, pode ser? Pode sim. Então, vamos começar. Deixa eu só ler o texto que está escrito aí, 1 Tessalonicenses 5 e 23, e diz assim: o mesmo Deus da paz santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Digo todos amém. 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 E o 24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará, referindo-se ao nosso Deus. Amém? Então vamos Amém. orar, pedir que o Amém. Senhor nos dê esses 40 minutos bem proveitoso, que nós possamos tirar proveito desse Tadel de hoje. Amém? Pastora Amém. Clícia com a palavra. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, reunidos para falar da tua palavra, ouvir a tua voz, o Espírito Santo, Deus. Teu Espírito Santo, Pai, venha nos dirigir, Senhor, nessa reunião, Senhor, do Tadel online, Deus. Eu tenho presente, Senhor, nesse lugar, em cada família, cada casa, Pai. Porque eles não poderem ouvir, Senhor, mas a tua palavra, Senhor, vai chegar até os teus corações, do teu lado. E que a gente possa absorver cada vez mais, Senhor, da tua palavra hoje, Senhor, mas não hoje, mas todos os dias da nossa vida, Deus. Fale conosco, nossa vida, neste momento, Pai, que estamos passando, Pai. Senhor, venha nos encher com mais fé, com mais graça, Senhor, com mais misericórdia de Deus. Eu te peço, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, Senhor, porque tu estás aqui, Senhor, na tua presença, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, também. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. A palavra que foi liberada domingo, ela tem sido a série sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo, não é? Tem sido bênção para todos nós. Amém. E domingo o pastor Agno trouxe uma palavra de continuidade. Posso dizer para vocês que domingo quase não aproveitei muita coisa, porque quando eu estava chegando, eu tive notícia que a esposa do meu irmão, que tinha falecido há 2 semanas atrás, ela também estava com o vírus, né? E já estava entubada, já estava muito mal e veio a falecer no domingo. Na hora que eu estava chegando lá, eu recebi a notícia. Aí foi muito complicado para mim naquele momento ali. Mas graças a Deus que o Senhor nos conforta, né? De uma forma A senhora está dentro da tremenda. sala. Então, A senhora já não pode entrar em contato com eles. então nós vamos Já dar passei seu continuidade aqui, né? Nesse primeiro momento aqui, eu quero fazer um pequeno comentário aqui, que ele colocou aqui um ponto importante. Ele fala aqui a respeito do que Paulo começa a falar sobre a sua intimidade, né? No íntimo, Paulo ele vai falando a respeito do que é ser um homem, um homem espiritual. Ele colocou aqui. Ele diz que, em primeiro lugar, Paulo frisa bem que nós, né, quando vamos classificar como nós somos, nós geralmente falamos corpo, alma e espírito. Mas se nós observarmos a palavra, ela é bem clara, ela classifica como Deus nos olha. Deus fala que nós somos primeiro espírito, depois corpo e depois alma, não é? Ele vai trazendo, ele vai classificando
trazendo que, em primeiro lugar, o espírito, ou seja, nós somos um ser espiritual. Deus nos fez um ser espiritual. Interessante que se você vai fazendo como ele colocou, o homem é um ser espiritual, e sendo um ser espiritual, ele tem uma consciência espiritual, consciência do homem espiritual, ele traz as maneiras de raciocínio, de pensar espiritualmente, ele traz toda maneira boa, sentimento bom. Ele foge do mal, ele foge das coisas erradas, ele foge das coisas que, que em prejudicar o seu próximo. Ele sai das coisas que é maligna, ele odeia as coisas, ele não quer as coisas malignas pelo seu instinto de ser espiritual. Então, eu estava observando aqui no próprio livro se você olhar um pouquinho Tessalonicenses para cima, aqui do versículo, a partir do versículo 12 até mesmo 22, você vai observar que ele vai falando sobre nós regozijarmos sempre. E ele diz que nós devemos orar sempre, nós devemos dar graça sempre, nós devemos estar sempre fazendo a vontade de Deus através de Cristo Jesus. Nós devemos nunca deixar que o Espírito apague do nosso coração. E lá em Romanos 12, 19 a 20, ele diz que nós não devemos olhar para as coisas erradas que fizeram contra nós e queremos nos vingar. A vingança não é espiritual, a vingança é material, é coisas físicas, não é? Sempre esse lado, frisando qual é o principal objetivo do homem espiritual. Aí o pastor Agner até escreve aqui, olha, mas o homem é um ser espiritual, então precisamos ter essa consciência do espírito em nossa vida. No segundo momento, se é para sermos guiados pelo Espírito de Deus, então nós devemos ser guiados realmente pelo Espírito de Deus para nos tornarmos pessoas que têm a consciência do Espírito. E em terceiro lugar, quando nós colocamos o Espírito em primeiro lugar, nós nos tornamos pessoas melhores, porque reconhecemos sempre que o Espírito de Deus está em primeiro lugar, porque nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, nós nascemos de novo, nós verdadeiramente temos, se nós nascemos com Cristo, né? Aquele velho homem morreu e agora nós temos uma visão diferenciada, porque nós agora temos uma vida não material, não uma vida terrena, mas uma vida de um futuro espiritual, né? Amém? Então, antes de nós passarmos para o segundo ponto, eu queria que você também comentasse sobre esse primeiro ponto. Nós temos aí alguns pontos aqui que ele explicou muito bem, né? E também ele também disponibilizou para nós essa palavra para a célula que foi disponibilizado. Não sei se vocês conseguiram visualizar, mas está aí, foi liberado no sistema para quem quisesse ou imprimir, ou então mesmo pelo WhatsApp você pode estar abrindo, você abriu para ver, até mesmo para discutir hoje. Alguém gostaria de comentar? Pastora Lisandra? Quem mais está aí? Quem mais está aí conosco? Só a Lisandra. O Elias teve que sair, foi ao médico. Só tem meio aqui mais. Pastora Lisandra, o Agno. Mas o Agno eu quero que ele fale depois. Pastora Lisandra mesmo. Quer comentar sobre a palavra de domingo? Esse primeiro item aí, que é a consciência do Espírito. Em primeiro plano,
Tá. Amém? Amém. Agora seu microfone está aberto. Então, assim, o que eu achei importante é que a gente elevar, dar prioridade, colocar em primeiro lugar realmente o Espírito Santo. Mas como hoje, na nossa atualidade, o corre-corre da vida, sempre os afazeres, realmente existe uma luta muito grande entre a gente buscar mais o Espírito e ter as coisas que acontecem no dia a dia, né? Por exemplo, pessoas que ficam em casa, trabalham, muita coisa para fazer em casa, às vezes não investe o tempo para encontrar com o Espírito Santo. Então, com a nossa vida diária, realmente o Espírito Santo às vezes fica de escanteio. Mas é aí que entra agora um novo começo, né? É a gente se conscientizar de que o Espírito Santo realmente é o mais importante e a gente priorizar ele e deixar ele em primeiro lugar para então depois as outras coisas a gente fazer. Então, dentro desse princípio, que na nossa realidade hoje é muito difícil, a gente reconhece que todos nós passamos por isso, mas não quer dizer que seja impossível. É claro que com esforço a gente consegue colocar, sim, o Espírito Santo em primeiro lugar e a gente ter essa consciência que nós somos seres espirituais. E a partir daí a gente consegue entender mais o que Deus quer de nós. Se não for pelo Espírito, a gente não consegue entender os princípios de Deus para a nossa vida e os propósitos de Deus, né? Amém. Amém. Pastor Agno, vamos para o segundo ponto? Qual a diferença entre o espírito e a alma? Pastor Agno, o seu microfone está desligado. Agora sim. Bem, a diferença entre o espírito e a alma, né? Lá em Hebreus 4:12 ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, né? E ela é apta para dividir o espírito e a alma. Então, muitas vezes a gente fica numa confusão de achar que o espírito e a alma são as mesmas coisas e na verdade não são. Com o nosso corpo, a gente se comunica com esse mundo físico. Com o nosso espírito, a gente se comunica com Deus. E com a nossa alma, a gente se comunica com o mundo intelectual, com o mundo do saber, com o mundo científico. Então, a igreja, para ela crescer, quando eu falo igreja, a igreja eu como templo do Espírito Santo, na verdade, é o meu espírito que se comunica com Deus. Eu não preciso me esforçar. Por quê? Porque a minha essência, a minha verdadeira personalidade é espiritual. Eu sou um espírito. Paulo diz aí, apresentando diante de Deus o vosso espírito, alma e corpo. Então, não preciso fazer força, porque a minha essência é espiritual. Só que acontece um problema, que eu fico governado pela alma, pelo intelecto, pela mentalidade, e acabo deixando o espírito. Sempre a gente coloca o corpo, que é o físico, né, que se comunica com esse reino físico, e a alma na frente. E o espírito fica em último plano. Quando a gente organiza a nossa existência, eu sou um espírito. Eu tenho uma alma e eu habito no corpo. E eu começo a entender que o Espírito de Deus, ele habita dentro do meu espírito. E aí eu já não preciso me esforçar, porque você e eu, nós somos espirituais, queridos. É isso que a Bíblia está dizendo aí, que a palavra de Deus. Mas como que eu vou descobrir isso? Tem até uma ilustração nesse nosso informativo, porque para mim chegar nas riquezas espirituais que existem, não é fora, é dentro de você, é dentro de mim. A febre do ouro. Onde que nós encontramos o ouro, os tesouros?
é nas profundezas da terra. Não é isso? Tem que cavar, tem que garimpar. Então, quando eu e você descobrimos que eu e você somos o barro, somos feitos do pó da terra. Então, para a gente encontrar essa riqueza espiritual, a gente tem que cavar. Como que a gente vai cavar? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Se eu for muito raso na palavra de Deus, se eu não tiver uma vida espiritual, essa palavra de hoje, a grande questão é a seguinte: eu tenho que ter consciência espiritual de que eu sou o espírito e que eu tenho uma mente que eu habito no corpo. Quando eu tomo essa consciência que eu sou um espírito, tudo começa a mudar. A leitura bíblica passa a ser, eu estou cavando. E quando a gente começa a entender a diferença que é da alma e do espírito, a gente começa a ter vitória. Por quê? Porque na alma, queridos, eu estava até hoje vendo um curso do Augusto Cury, né, gestão da emoção. A nossa alma, ela é sabotadora. Ela quer impor sobre nós as janelas killers, que ele fala que são janelas traumáticas. E a gente precisa se levantar. Só que ele fala a nível de alma. Mas a gente está aqui falando do nível mais profundo, da inteligência espiritual, mais do que inteligência emocional. Por quê? Porque eu e você somos o espírito, e o nosso espírito pode comandar a nossa alma. Ele diz o seguinte, que a gente tem que sair da plateia, de ficar passivo assistindo processo mental lá, de trazer tristeza, mágoa, na hora do estresse, a gente tratar mal as pessoas que nós mais amamos, quando o nosso nível de estresse está tenso, a gente trata mal, a gente machuca quem mais a gente ama. Por quê? Porque a gente está na plateia e a gente consegue dirigir tudo, mas a gente não consegue dirigir nossos pensamentos. Mas quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte, que a gente se torna o diretor das nossas emoções, que a gente sobe para o palco e diz para as nossas emoções que elas não vão comandar a gente. E a gente começa a andar pela palavra de Deus. E olha só o que ele diz aqui, para me encerrar aqui a minha fala. Quando você começa a se aprofundar na palavra, você começa a se aprofundar no Espírito Santo, começa a ter comunhão. Aí é um recurso sobrenatural da oração em línguas, queridos. Mais uma chave para a gente conseguir desvendar o que é alma e o que é espírito. Ele diz lá em 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que ele está dizendo aí? A nossa mentalidade humana natural é uma parte da nossa alma. Note que Paulo está dizendo aí, quando eu oro em línguas, é o meu espírito que ora. Ele não está dizendo, quando eu oro em línguas, a minha mente ora. Não, a mente está infrutífera. Mas quando eu oro em línguas, é o meu espírito que ora. E ora o quê? Não de acordo com a minha capacidade intelectual, que ela fica no nível da mentalidade, mas eu entro na linguagem espiritual. E tem vezes que você está orando em línguas ali, você recebe até interpretação, você começa a entender. Mas tem momentos que você está orando em línguas e você não tem interpretação, mas nasce dentro de ti uma comunhão que você começa a entender tudo que Deus quer. Você começa a entender perfeitamente os desejos de Deus. Por quê? Quando você ora com o seu espírito, você ora com o seu íntimo, o seu verdadeiro ser. E olha o que Jesus diz. Ele diz, João 7,37, ele diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Da onde que vai fluir? É da alma? É do corpo? Não. É do interior, do homem interior, da mulher interior, que flui os rios de águas vivas. E a grande questão aqui é que a gente quer travar batalhas espirituais com capacidades mentais. Por isso que muitas vezes a igreja não tem prevalecido. Quando eu falo igreja, sou eu. Eu não prevaleço quando eu vou só
no nível da minha capacidade mental, eu não consigo prevalecer. Porque nós estamos travando batalhas espirituais. Mas quando você usa o recurso da oração em línguas, você começa a mergulhar dentro do teu ser mesmo, dentro do teu espírito, que lá onde o Espírito Santo habita. E aí sabe o que acontece? Acontece aquilo que a gente falou no domingo retrasado, antes do Dia das Mães, que Salomão diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E o que acontece? Ele diz, ele esquadrinha o interior do homem. Voltando lá para Jesus, ele diz, do teu interior, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do teu interior, fluirá rios de água viva. Então, eu e você não precisamos, queridos, fazer esforço para ter intimidade com Deus, para ter comunhão. Nós precisamos só ter consciência do nosso espírito. Dentro de ti aí, você nasceu para essa intimidade. E ela não é pela força, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de ti mesmo aí agora, o Espírito Santo está aguçando você. E essa consciência espiritual é a primeira chave de andar dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E a segunda chave, que é saber distinguir a diferença da alma, que é aqui na mente, que é onde a gente tem que superar, que a gente tem que ir mais fundo. Lá nas riquezas do teu espírito, lá que estão os tesouros de Deus, lá que está a glória de Deus. O ouro na Bíblia fala da glória de Deus. E a glória de Deus está dentro de ti, está dentro de mim. Amém? Pastor Aldo, estou aí com o senhor agora, tá? Nós temos mais quantos minutos? Pastor, ele ainda não me deu aqui o aviso, ele vai me dar. Quando ele avisar, eu lhe digo, tá? Aham. Muito bem. Pastora Clícia, quer fazer algum comentário? Não, pastor, eu estou acompanhando. Tá. Elisandra, quer fazer mais um comentário? Hoje você, porque só está nós quatro aqui, né? Praticamente. Tem a Nadia. A Naná está aqui. A Naná também. Israel também entrou, Israel. Mas a Naná quer falar. Naná, pode falar, Naná. Fala. A Naná não quer falar não, mas eu quero. Tá. Amém? Amém. Assim, quando agora o pastor estava falando, o pastor Agnes, o que mais a gente precisa, eu acredito, que é ter paixão pela presença do Espírito, né? Então, assim, a gente precisa querer ardentemente. Uma das coisas que mais a gente tem, que menos nós temos feito, é buscar a presença. Então, assim, é buscar incessantemente, né? Todo o tempo. Em tempo e fora de tempo. Então, uma das coisas que nos faz não ter mais esse avivamento, a igreja não ser mais avivada, a igreja que a gente fala somos nós, né? Não é o tempo em si, mas somos nós. Essa questão de a gente não ter essa paixão, pastor. De não estar mais buscando como antigamente. A vida é um come tão grande que a gente deixa sempre para lá, essa é a parte mais importante. Então, eu acredito que hoje a gente precisa trabalhar muito mais essa questão de avivar esse amor, essa paixão pelo Espírito Santo, que na realidade ele acaba ficando encapsulado, né? Guardado como um presente, bem escondidinho, que aí o nosso espírito não tem força mais para sair. Por quê? Porque a gente pouco busca o Espírito Santo, né? Como igreja, como irmãos. E isso a gente precisa de tempo, né? Porque também o detalhe é a situação. Que o nosso tempo é tão pouco, e quando a gente vai para a igreja, ou a gente vai para um culto, a gente vai para uma reunião, a gente tem pouca intimidade com o Espírito Santo. E aí isso nos faz a gente nos afastar da presença de Deus, né? Amém. Amém. 8 minutos, pastor. Já começou a contagem regressiva. 8 minutos, tá, pastor? Amém.
Eu vou começar aqui por essa palavra que o pastor Agno terminou de falar aqui, quando ele se refere aqui. Ele diz, quem crê em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão os rios de água viva. Na realidade, nós precisamos de duas coisas. Ter comunhão para que haja consagração, e essa consagração, ela verdadeiramente tem que haver resultado. Eu estava ouvindo uma palavra outro dia em que ele faz a ilustração que a mais ênfase em mostrar as consequências da desobediência do filho pródigo. O que aconteceu na sua desobediência? A perda de tudo, a desgraça que aconteceu na vida dele. A mais ênfase e se prega tanto na desobediência, se prega e se faz tantas ilustrações, e se passa o sermão todo mostrando toda a desgraça que aconteceu na saída dele, da desobediência, mas não mostra a coisa mais linda e mais importante é no retorno. Quando o pai, de braços abertos, não fala e nem quer saber por que ele perdeu, o que ele perdeu, mas o pai está ali de braços abertos para recebê-lo e não quer saber se a roupa foi gasta, se a roupa foi suja, se ele está sem roupa, se ele não tem anel, se ele não tem sandália, e o pai diz, tudo eu tenho. Tenho anel, eu tenho sandália, eu tenho roupa limpa. O que é mais importante é que a sua vida, que estava perdida, foi achada. Amém? Então, na reconciliação, a mais preocupação de quem vai se reconciliar é com os irmãos mais velhos da igreja do que com o pai da igreja. A mais preocupação do que os irmãos os irmãos mais velhos vão falar do que com o pai que está lá pronto para receber. Por quê? Porque nós fomos ensinados errado. Nós estamos mais preocupados na repreensão, mesmo. Nós estamos mais preocupados em reprimir, em corrigir, em castigar. Mas nós não fomos ensinados em perdoar e amar. Então, quando nós olhamos para o homem espiritual, nós estamos olhando aqui, para fluir a água viva, tem que ter amor, tem que haver perdão, tem que haver reconciliação, tem que haver, acima de tudo, antes de mais nada, amor. E se não tem reconciliação, se não tem perdão, não tem amor. Amém? Então, o homem espiritual, acima de tudo, ele é um homem reconciliador. É uma pessoa reconciliadora. É uma pessoa que não vai passar a mão por cima dos erros, mas é uma pessoa que sempre está pronto para perdoar. Por quê? Porque Deus perdoou nossos pecados. Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão. Amém, queridos? Que Deus possa verdadeiramente mudar a nossa vida, que nós possamos ser uma igreja renovadora, conciliadora e, acima de tudo, uma igreja que possa sempre estar buscando a Deus, estar se consagrando, e eu creio que no nosso retorno muitas coisas mudaram. Não vão mudar, não, já mudaram, né? Muitas coisas já mudaram na nossa vida, muitas coisas. E uma das coisas que eu creio que mais mudou na nossa vida é a falta dos nossos irmãos. Eu creio que nós vamos ter que ficar mais tempo juntos, nós vamos sentir a necessidade de estar mais
nós vamos voltar com o discipulado urgente, né? Porque é necessário, é importante. E isso nós vamos ter que imediatamente colocar em prática. Amém, queridos? Professor, falta 3 minutos, a Jucinora entrou aí também. Tá. Jucinora entrou? Amém. Oi. Amém, Jucinora. Seja bem-vindo. Olha só. Olha a Edna aí. Jucinora, você tem 1 minuto e meio para dar uma palavra aí. Ai, oi, boa noite. Mas pode falar mais se quiser. Você está aprendendo a usar ainda esse aplicativo. Ah, graças a Deus, né? É. A Edna está sem o microfone, ela está só vendendo a beleza dela aí. Ah, tá. Vocês aí podem até falar mal dela que ela não está ouvindo. Só eu que não posso falar mal dela que ela está ouvindo aqui do lado, né? Israel, fala aí, Israel. Tu tá meio escondido aí, tá no escuro, mas eu tô te vendo aqui. Já eu tô no escuro. Eu acho que ele não pagou a luz, cortaram a luz dele aí por trás, ó. Não, tive que dar uma fugida para outro lugar para poder participar do Tadel. Estava em casa, só que a internet caiu, aí eu tive que vir para cá. Aqui não tem muita luz, mas tem que fazer tudo para participar, né? Ah, tá certo, então. Amém, queridos. Amém. Então vamos encerrar? Amém? Vamos encerrar, então. Vamos aproveitar a Jucinora para encerrar fazendo a oração de encerramento. Tá, que ela está aí com toda a moçada dela aí, ó. Aí a meninada toda aí, graças a Deus, né? Olha aí. Esse aí já quer agarrar o microfone aí, ó. Benjamin já quer puxar até o microfone aí, né? Jucinora, ora aí para encerrar o nosso Tadel. Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo aqui, pode orar. Estamos sim, tem 1 minuto, Jucinora, vai cair 1 minuto. Senhor. Ai, Senhor, nosso Deus, obrigado por esse dia, Obrigado, Senhor. Te agradecemos. Obrigada por essa palavra. Amém, Senhor, Senhor. fique conosco. Graças a Deus. Nos dê força, nos dê Adoramos, fé, Senhor. Senhor, para esses dias Maravilhoso. difíceis. Senhor, venha ser nosso sustento, a nossa força. Senhor. Renove nossas forças, Pai, renove nossa fé. Nos livre, Senhor, desse inimigo invisível que está dizimando muitas vidas. Venha guardar nossas casas, nossos corações, nossos lares e todos aqueles que amamos, Senhor. De Jesus, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Cadê? Amém. 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 Graças a Deus. A imagem sumiu, mas a voz ficou. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Amém. O Benjamin que mexeu aqui. Cadê já?